Amém, irmãos. Nós vamos falar um pouquinho mais, né? Do fruto do Espírito Santo. A gente já está terminando. De hoje a 8 é o último gomo, domínio próprio. Hoje a gente vai falar sobre mansidão. A gente vai falar um pouquinho sobre esse gomo aí. Preciso muito ouvir sobre isso. Todos nós E precisamos botar em prática. colocar em prática nas nossas vidas, né? Falar dessa palavra. Toda a palavra do Senhor é um desafio diário em nossas vidas, porque a gente tem que pedir ao Senhor forças para estar praticando, né? Eu já disse, o pastor também já falou, e todos os pregadores, todas as pessoas que estão ministrando, compartilhando a palavra, fala que ela é primeiro para aquele que está ministrando, né? Falando, compartilhando com os irmãos. Então, o Senhor, ele fala aos nossos corações em primeiro lugar. E aí nós vamos meditar um pouquinho nessa palavra que o Senhor colocou no meu coração, né? Lá em Gálatas, né? Para quem está acompanhando, ou para quem está aí hoje pela primeira vez, a gente fez uma série de reflexões sobre o fruto do Espírito Santo, que está lá em Gálatas 5, né? Do 22 ao 25. E nós vamos ler novamente Gálatas 5, versículos 20, do 22 ao 25. A palavra do Senhor, ela diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Mas os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém, né? Nós vamos falar daquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Mansidão, né? Como eu falei, falta só mais um, que é domínio próprio, que provavelmente alguma coisa vai lembrar, né? O manso vai lembrar do domínio próprio, o domínio próprio vai lembrar do manso. Na próxima semana a gente vai estar fazendo uma associação sobre isso. Então, a palavra, eu vi uma frase que eu achei muito interessante, de Spurgeon, né? Que diz assim: ser manso não é virtude, é graça, né? Então não é de nós, não é um privilégio nosso ser manso, mas é graça, é um presente, né? É através do Espírito Santo que nós conseguimos ser mansos. E para a gente entender um pouquinho, né? A mansidão ela é a característica daquele que é brando, daquele que é pacífico, daquele que tem moderação nas suas ações. Então, é aquele que é moderado no agir. Ele é o oposto daquele que é agressivo, daquele que é rude, daquele que é grosseiro, né? Hoje o Gabriel me falou assim, minha mãe, eu estava dando aula e falei um negócio, eu disse, minha mãe, você está fazendo grosseria. Ele fala grossaria. Aí eu parei assim e disse, epa, peraí, né? Não é bem assim, vamos corrigir isso aqui. Ele me chamou a atenção sobre isso. Você está fazendo grosseria, minha mãe. E aí a palavra vem confrontar, né? Porque a gente está estudando, falando sobre mansidão, e o nosso filho de 6 anos diz assim, você está fazendo grosseria, a gente para pensar um pouquinho sobre isso aí. Então ele é mais um gomo do fruto, que é o amor. A gente tem falado sempre para os irmãos lembrarem o amor, o fruto e os seus gomos aí, para a gente ter essa consciência, esse entendimento. Lembrando também que é mais um gomo que nos coloca na contramão do mundo, né? Porque muitas vezes nós entendemos que o mundo, o pensamento da nossa sociedade aí, é que só aqueles que são agressivos, só aqueles que são arrogantes, só aqueles que são prepotentes, só esses aí são considerados fortes. E para a sociedade, o manso é aquele que é bobo, é aquele que baixa a cabeça para tudo, é aquele que não tem resposta, né? É aquele que está ali para ser pisado, e não é bem assim. Não é assim que funciona. Então, assim, nós estamos andando na contramão do mundo.
os servos de Deus, os filhos do Senhor Jesus, né? Os filhos de Deus, os irmãos de Jesus, aquele que tem o Espírito Santo na sua vida, aquele que é dominado pelo Espírito Santo, ele tem em si a mansidão como uma das suas características. Que o Senhor nos ajude, E né? é interessante que para que esses gomos, né, do fruto do Espírito se manifestem, sejam manifestos na nossa vida, nós precisamos buscar diariamente o ser cheios do Espírito Santo, encher-se do Espírito. A missionária falando aqui que nós devemos nos guiar, né, pela palavra, e muitas vezes nós nos deixamos guiar pelas circunstâncias da vida ou pelo mundo, por aquilo que acontece no mundo. Um exemplo, né, você está na igreja, no corpo de Cristo, você está adorando em congregação, você está bem, você está servindo ao Senhor, mas de repente alguém que está do seu lado, ou alguém que está até lá na frente dirigindo os trabalhos como líder, é, comete algum pecado grave, né? Porque pecados todos nós acabamos cometendo e precisamos nos arrepender e voltarmos para Cristo sempre que isso acontece. Mas acontece, uma pessoa falseia você, maltrata você, uma coisa que te fere. Aí, de repente, você já perde aquela sede de adorar o Senhor, de buscar o Senhor, de servi-lo, de buscar esse ser cheio do Espírito Santo, que deve ser uma busca diária, né? Enchei-vos do Espírito, ou seja, uma atitude, é um ato contínuo que Processo, nós né? precisamos, né, não deixar. E às vezes nós simplesmente deixamos, né, de ser guiados pela palavra, pela vontade de Cristo, por aquilo que Ele determina na sua palavra para a nossa vida, e nós passamos a ser guiados pelas circunstâncias, pelos problemas, ou pelas atitudes de terceiros, de outras pessoas. Então, isso veio ao meu coração, eu interrompi um pouco para compartilhar com vocês. Pode interromper, fique à vontade. Pode compartilhar com a gente aqui, que aí É por isso que muitas vezes nós até estamos praticando a mansidão e perdemos a estribeira. Deixamos de ser manso em um momento ou outro. Por quê? Porque desviamos a nossa mentalidade, nosso foco do que a palavra diz para o que acontece no mundo. Então, o que a palavra diz é verdade absoluta. Mas nem todos os homens, né, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, disse o próprio Cristo, entrará no reino dos céus. E crescem junto trigo e joio. A única coisa que você pode fazer é se colocar como trigo e ser trigo. verdade. Então, assim, como eu falei, né, a questão da mansidão não é uma virtude nossa, não é privilégio nosso, é como o pastor acabou de falar. Quando nós buscamos nos encher do Espírito Santo de Deus, né, ele vai fazer nascer em nós esses gomos do fruto do Espírito Santo, para que eles estejam também em evidência em nossas vidas. É necessário estar em evidência em nossas vidas, porque o nosso testemunho conta muito para as pessoas, né? Elas precisam ver, elas precisam saber que Jesus está na nossa vida, que nós fomos transformados, para que elas também tenham a vontade de servir a esse Deus que nós servimos. Então, nosso testemunho também ele conta muito. Às vezes a gente tem mania de falar assim, mas deixa para lá, que não sei o que, eu agir assim ou agir assado. Não. A gente precisa entender que nós estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunha e a gente precisa fazer com que esse fruto ele seja evidente em nossas vidas. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe a fazermos, a estar praticando a sua palavra. Então, como eu disse, o pensamento da sociedade é esse, né? Que os arrogantes, que aqueles que são fortes, que aquele que é prepotente, é aquele ali que vai prevalecer, aquele que tem a força, tem o poder, tem o domínio. Mas a palavra do Senhor nos diz, lá no Sermão do Monte, né? Nas bem-aventuranças, em Mateus 5,5, que bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha que coisa maravilhosa para mim e para você. Ó, bem-aventurados, mais do que felizes, serão os mansos, nós, aqueles que têm o fruto do Espírito Santo. Por quê? Porque nós herdaremos a terra. Então, no mundo
que nós andamos na contramão, que o forte, que o arrogante, que o prepotente, é ele que é o, né, o tal. Não, a palavra diz o quê? Quem vai herdar a terra é aquele que é manso. Então, nós precisamos ter em nossas vidas esse gomo do Espírito Santo. Mansidão, ele aponta para o meu relacionamento com a outra pessoa, né? É a maneira com que eu falo com os outros, é a maneira com que eu me dirijo às outras pessoas, é a maneira com que eu trato o meu semelhante, né? Eu tenho tratado com mansidão, eu tenho tratado com soberba, eu quero ser superior, eu tenho tratado com arrogância. Qual é o meu tratamento com o meu próximo, com o meu semelhante? Né? Eu preciso estar colocando, como eu falei, colocando em evidência, né? Para que as pessoas percebam que nós somos, eu, você, nós somos diferentes do mundo, porque nós somos pertencentes ao reino de Deus. Então, a mansidão é manter a calma, é manter a paciência, é manter o respeito em todas as situações, mesmo em situações irritantes, mesmo em situações que nós estamos sendo confrontados, né? Às vezes dá aquela vontade de responder da mesma maneira que a pessoa falou, mas a gente precisa parar, respirar, entender que nós não somos iguais àquela pessoa que ainda não conhece a Cristo. Então a gente precisa manter a nossa calma, manter a paciência. A mansidão, ela vem de ser submisso. Submisso a quem? Submisso à palavra de Deus, submisso à vontade de Deus. Eu ser mansa, você ser manso, nós sermos mansos, não quer dizer que você está sendo submisso, está debaixo dos pés de alguém. Não, você está sendo submisso à palavra do Senhor, que ela está nos orientando que nós devemos ser mansos e que nós herdaremos a terra. Não existe uma regra difícil aí. É só a gente entender o que o Senhor está falando e o que, é que Ele quer de nós. É muito simples, né? Não tem confusão. É só pedir, Espírito Santo, me ajuda a entender a tua palavra. E ela é bem clara, né? E ele fala de uma forma tranquila para mim e para você. Ele quer isso de nós. Filipenses 4:5 diz assim, ó: a vossa mansidão seja conhecida diante de todos os homens. Olha só, em todas as situações, nós precisamos colocar em evidência a mansidão. Ó, eu vou herdar a terra, você vai herdar a terra se você for manso. A palavra diz submisso à vontade do Senhor. O manso, ele é submetido à vontade do Senhor. Não tem meia conversa, meio termo. Não tem, mas é assim, assim não é o que eu acho, é o que a palavra diz. Não há como discutir. Quer falar? Não. Então, assim, né? Repetindo, Filipenses. Se ficar falando, não acaba, né? Repetindo aí, Filipenses 4:5, a vossa mansidão seja conhecida diante de todos os homens. Então, ser manso não é, como eu falei, não é sinônimo de fraqueza, né? Não é uma pessoa ser tola, não é uma pessoa ser tímida, não é nada disso aí. Ele é aquele que vai falar com calma, com paciência, com amor, com humildade, vai saber administrar bem as situações difíceis, né? No momento irritante, ele vai saber administrar, ele vai analisar o que está acontecendo ao seu redor, ele consegue reverter com sabedoria aquela situação. Então, isso tudo só vai ser possível para você e para mim fazer se nós estivermos dependentes do Senhor. Nada, porque a palavra de Deus diz: sem mim, sem Ele, nada podemos fazer. Então, não é esforço meu próprio, humano, não é. Né? Nós não estamos no centro da situação, nós não estamos no comando das coisas. Quem controla, quem comanda, quem é o centro, quem é o Senhor, quem tem o controle é Deus. Então, nós precisamos agir assim. Como eu disse, o manso, ele é submisso à vontade de Deus. Às vezes nós não entendemos, né, a vontade do Senhor nas nossas vidas. Às vezes até questionamos, mas não podemos agir com rebeldia contra o Senhor. Não podemos estar murmurando,
contra o Senhor, porque a palavra de Deus diz que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Então, se o manso está sendo submisso à vontade do Senhor, o que é que vai acontecer? Ele vai entregar tudo nas mãos de Deus, ele vai fazer tudo conforme a vontade do Senhor, porque ele sabe que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Não tem conversa, não tem outra conversa, né? A vontade de Deus não é isso que a palavra diz? Boa, perfeita e agradável. Então, eu e você, sendo mansos, vamos estar submetidos a essa vontade, que é a vontade de Deus. Seja ela qual for, ainda que nós não entendamos. Né? Muitas vezes, como eu disse, questionamos, mas temos que confiar. A gente falou em confiança desde o início da reunião aqui, desde o início dessa transmissão. Temos que aprender a confiar, temos que aprender a esperar, porque Deus sabe de todas as coisas, Ele que dirige as nossas vidas. Então, o manso, ele não sai por aí reivindicando com todas as suas forças os seus direitos. A palavra do Senhor diz que Jesus, ele sendo Deus, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, né? Ele podia estar lá requerendo, porque ele era o próprio Deus, só que ele deixa exemplo para nós, exemplo de submissão, né? Exemplo de mansidão. O nosso maior modelo é Cristo. Ele foi humilde, ele foi manso em todas as áreas de sua vida. No momento lá que ele estava passando por situações difíceis, o que é que ele disse? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo, né? Difícil a gente pensar assim, mas não é impossível. Se nós formos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, as coisas das nossas vidas elas se tornam mais fáceis, se tornam mais leves, né? Para a gente fazer, porque a gente vai ser, estamos sendo dirigidos por Ele. Então, o manso, ele perdoa as injúrias, perdoa as ofensas, né? Muitas vezes nós somos provados, né? Por calúnias, por difamação, por coisas que Pirraça, Ai, Jesus, pirraça. Meu boicote. Deus. Boicote. Gente, como dói. A igreja boicotando a igreja. Meu Deus, como dói. Como dói, sabe? E perceber que as pessoas não estão com os olhos abertos para as coisas que andam fazendo. Que o Espírito Santo de Deus abra os olhos das pessoas. Em nome de Jesus Cristo. Não é tempo, sabe, irmãos? Não é tempo de brincar de crente, não. Nunca foi e agora piorou. Agora piorou que não é tempo, porque Jesus ele está às portas. A Bíblia está sendo cumprida, né? Nós estamos aí, então assim, sabe aquela coisa, pirraça é uma coisa que dói, que machuca, que incomoda. Eu detesto pirraça. E tem crente que pirraça mesmo, crente. Vamos voltar a crente, né? Porque cristão é mais diferente. Porque crente todo mundo é, porque todo mundo crê em alguma coisa. Mas cristão é aquele que faz a vontade de Deus. É aquele que se submete à vontade de Deus. É discípulo. É discípulo de Cristo. Tem Jesus como seu modelo de referência, como manso. E aí não importa se o tesoureiro do grupo de Jesus é um ladrão. Não importa se Judas é ladrão. Não importa. Os discípulos de Jesus verdadeiro não se diziam porque Judas era ladrão ou é ladrão. Eles permanecem discípulos de Cristo. É verdade. Não vai, né? Com as suas falhas também, porque todos os outros demais apóstolos tinham suas falhas. Mas Judas estava com o coração corrompido. E a semelhança de Judas sempre existiram e existem muitos, né? Falsos profetas, falsos mestres. É que os nossos olhos estão mais atentos aos líderes, né? Mas em todas as áreas da igreja, tem pessoas falando da igreja no geral, no mundo. E nossos olhos devem estar fixos em Cristo, obedientes a Jesus. Às vezes a gente diz assim, viu, Luciana? Eu vou me submeter àquela pessoa? Ela está querendo ser melhor do que eu? Ela está querendo dar ordem em mim? Eu vou me submeter? Mas veja bem, foi o Senhor, através da palavra, que diz, sujeitando-vos uns aos outros. Então, não é sujeitar a pessoa pela pessoa,
mas sujeitar a pessoa por Cristo que ordenou. Ele sabe cuidar da sua igreja, né? Retirar dali ou retirar a pessoa. Cristo é quem faz. Precisamos confiar no Senhor e lutarmos a cada dia para sermos mais parecidos com Cristo. O que é uma coisa que tem acontecido muito, né, de modo geral, assim, é a questão do eu, né? Eu. A gente precisa colocar Deus no centro de tudo, no lugar dele. Ele está acima de todas as coisas. E às vezes a gente faz isso, a nossa vontade, o que nós pensamos, o que nós queremos, e não paramos para meditar na palavra do Senhor, né? E aí fazemos coisas que desagradam o coração de Deus. Deus está falando o tempo todo. Deus fala, usa os profetas, usa pessoas simples, usa a sua palavra, basta abrir aqui, que ela se discerne, né? Mas a gente teima. Muitas vezes nós somos teimosos e queremos agir conforme a nossa vontade. Mas não é assim. A vontade do Senhor, o manso se submete à vontade do Senhor. Se abaixa, se inclina à vontade do Senhor. É a vontade dele que prevalece. Não é a minha, não é a sua, mas é a do Senhor. Então, o manso, ele perdoa. Ele vai perdoar as injúrias que lhe causaram, que fizeram, né? As calúnias, as pirraças, a difamação. Tudo isso ele perdoa. A palavra do Senhor diz em Marcos 11:25. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoa, para que o vosso Pai Celestial perdoe as vossas ofensas. Então, nós precisamos perdoar, né? Porque senão as nossas orações elas não serão ouvidas, não serão atendidas. O manso, ele não recompensa o mal com o mal. A gente falou, não sei se foi no longânimo também, para você ver, a palavra do Senhor ela não é solta, ela não está solta. Uma coisa liga a outra, vai ligando. Então, o manso, ele não recompensa o mal com o mal, ele recompensa o mal com o bem. Você não é porque uma pessoa causou o mal para você que você vai pagar com a mesma moeda. Não é assim que funciona. No mundo natural funciona assim, mas nós não somos naturais, nós somos espirituais. E por quê? Por merecimento? Não. Porque o Espírito Santo habita em nós, porque nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Então, Ele é nosso Salvador, Ele nos salvou, mas Ele é o nosso Senhor. Ele manda na nossa vida e nós temos que obedecer. E nós não queremos deixar aqui nenhuma falsa impressão de santidade acima de todas as coisas, acima de todos os homens. Nós queremos dizer a vocês que essa sensação, esse desejo de retribuir na mesma moeda, ele vem. Com certeza. Nós Muito. sentimos às vezes, né? O pensamento ele vem, fez assim comigo, Vou fazer eu vou também. agora também cortar desse lado, eu também vou proibir isso aqui, eu também não vou deixar mais fazer aquilo ali. Vem esse sentimento, irmão, isso é natural. E aí, pastor, o que é que eu faço? Eu corro para Jesus. Senhor, socorre-me de mim mesmo. Guarda esse coração mau, perverso, me dá um coração igual ao teu. E aí você vai chorar diante do Senhor, desabafar, confessar seu pecado, e aí o Espírito Santo vem e transforma a nossa mentalidade, vai renovando o nosso entendimento. Sabe como diz Romanos 12, nós precisamos ter essa renovação de mente e entendimento. Estaremos sempre sujeitos às tentações, à vontade que virá sobre nós. E aí, certamente, semana que vem, nós vamos aprender sobre domínio próprio. E aí vamos pensar mais claramente sobre isso. Mas queremos dizer que essa sensação que você tem, irmão, que talvez até você tenha retribuído esses dias mal por mal, não se desespere. Confesse ao Senhor. E agora aprenda a, quando vier esses desejos, né, se você estiver longe da pessoa, né, e não puder fazer nada naquela hora, que bom, né? E aí você já corre para o Senhor, pede perdão, ele tranquiliza seu coração, e aí você vai deixar que a pessoa que te roubou a capa leve também a túnica, porque é o Senhor quem trata dessas coisas. Diz a vingança pertence a Ele. Não é que nós desejemos que o Senhor se vingue e faça o mal à pessoa, não. A gente precisa descansar no Senhor, orar porque nos perseguem. Essa é a vontade de Deus. Pedir ao Senhor, né? Esse entendimento mesmo, porque como o pastor falou, a vontade vem.
E se a gente achar um companheiro que apoia a nossa vontade, Misericórdia. meu Deus, se a gente contar para um companheiro e ele disser assim, faça mesmo. Por isso que a gente tem que se prostrar aos pés do Senhor. Pedir, ó Senhor, esse sentimento que eu estou aqui, tenha misericórdia, não deixe não, porque às vezes a gente acha pessoas que apoiam, faça mesmo. É isso aí, né? Mas a gente tem que ir aos pés do Senhor. Lá em 1 Pedro 3,9, a palavra do Senhor diz assim, ó, não retribuindo mal com mal, nem injúria com injúria, antes bem dizendo, sabendo que para isto foste chamado, para que por herança alcanceis a bênção. Então, a palavra está dizendo, né? Não retribua o mal com o mal, não. Retribua o mal com o bem. Nós acabamos de falar isso aqui e o pastor completou também. As pessoas mansas. Eu não fico olhando o que ela escreveu, não. Ela faz a mensagem dela lá separada. Mas aí ele vai compartilhando aqui, mas é o Espírito Santo que testifica, né? Nós estamos falando a mesma linguagem, porque o Espírito Santo testifica e está aqui conosco nessa noite. O manso, ele usa as palavras corretas, ele sabe falar, né? Ele não vai falar, como eu disse no início, com grosseria, né? Com arrogância, com prepotência. Provérbios 15:1 diz que a palavra dura suscita a ira, mas a resposta branda, a resposta mansa, ela desvia o furor. Desvia. A pessoa pode vir cheia, né, de maldade, de malícia, de raiva, de você falar com calma, com mansidão, com brandura, vai desviar toda a ira. Que o Senhor nos ajude, né, irmãos? Que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, para que a gente possa fazer o que está lá em Mateus 11:29, aprender dele, porque ele é manso, porque ele é humilde, que nós possamos aprender de Jesus. Eu vou parar por aqui, né? Tinha algumas outras coisas mais, mas o Espírito Santo disse que tá bom por aqui, ele já falou aos nossos corações, e na semana que vem, o Senhor permitindo, falaremos sobre domínio próprio, que nós, como eu falei, Mateus 11:29, possamos a cada dia aprender dele, que ele é manso. Amém.